Oi, sexto B, que é a professora Roberta. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Então, se você não pegou sua apostila, já sabe, né? Pausa o vídeo, vai buscar a apostila e retorna aqui, ok? Para você que já pegou, tá tudo certinho, né? Vamos lá. Módulo 14, na página 325. E vamos falar sobre a água e a importância dela para os seres vivos, né? Então, tem três perguntinhas aí, né? Do lado dessa imagem desse camelo, certo? Está mostrando aí o camelo no seu ambiente natural, que é no deserto aí, né? Um local extremamente seco, né? Então, tem umas perguntinhas aí para você refletir e a gente ir discutindo isso ao longo desse módulo, certo? Ó, primeira perguntinha tá aí, ó. Alguns zoológicos no Brasil possuem camelos, animais caracterizados por suas duas corcovas. Você já viu um camelo de perto? Acho que sim, né? Se você já visitou um zoológico, talvez se você não tenha visto, não perca a oportunidade assim que acabar essa pandemia e vá visitar, ok? Perguntinha 2. Como o camelo consegue sobreviver em ambientes tão inóspitos quanto os desertos da Ásia? Muito seco, né? Muita sede, muito calor. Como que ele sobrevive? E olha 3. Como esse animal consegue sobreviver a altas temperaturas e passar dias sem beber água, sendo essa uma substância tão fundamental à vida? Como será, né? Então, pense nisso e aí durante esse módulo a gente vai discutindo um pouquinho sobre isso daí, tá bom? Vamos lá. Na página seguinte, olha, eu fiz uma reprodução exatamente da apostila de vocês, porque tem muita informação aí, né? Então, olha só. A água na composição dos seres vivos. Repara que nessa imagem tem muitos seres vivos. Às vezes passa despercebido da gente assim, né? Mas olha, a vida como a conhecemos em nosso planeta só é possível graças à presença de água no estado líquido. Afinal, todos os seres vivos são constituídos por uma porcentagem de água, embora a sua quantidade varie de espécie para espécie. A quantidade de água em cada organismo também varia de acordo com a idade e a parte do corpo considerada. Também varia dentro do nosso corpo, ou seja, alguns órgãos e estruturas são formadas por mais água do que outros. Então, aí nessa página você tem alguns dados relacionados a isso, né? As porcentagens de água em cada um desses seres vivos. Olha lá no cantinho, na barraca, o tomate. Tomate, 94% do tomate é água. Pepino, 96% de pepino é água. Mas aí, olha na bancada, amendoim, 5% do amendoim é água. Você sabe que, você percebe, né? O amendoim ele é mais seco mesmo, tá? O trigo, 5% também é água. Agora, quando o texto falou sobre a diferença na quantidade de água de acordo com a idade do indivíduo, vamos pegar os seres humanos dessa imagem agora. Olha só, uma criança de 5 anos, olha lá os dados. 80% do corpo dessa criança é água. Olha o idoso que ela está do lado, 55%. Então você já percebe, quanto mais novo, mais água. Será? Olha na barriga da mãe, tem um feto, mais novo ainda do que essa criança de 5 anos, né? Olha quanta água tem no corpinho desse feto. 95. Ah, então tá certo. Quanto mais novo, mais água. Quanto mais idoso, né? Menos água tem no organismo. E de acordo com o ser vivo, a quantidade de água tem variação também, certo? Vira a página aí, ó. De novo, mais informações, tá? E agora, olha, temos uma mulher, tá? E tá mostrando o quê? Ela, certo? Um adulto aí que tem mais ou menos 75% de água, igual o rapaz que tá lá atrás de camisa verde, 75% de água. Ela também parece que tá na mesma faixa etária que esse rapaz, né? Mas olha, os diferentes órgãos, né, que tem no organismo de um ser humano. Os ossos. Osso você sabe, né? É mais sequinho? Olha quanto. 22% de água.
Agora, sobe, vai lá na cabeça. Olha lá o encéfalo. 75% do encéfalo é água. E agora, os músculos, 75% também. E olha os rins, 83%. Então, dependendo da função que esse órgão tem, ele também tem diferentes quantidades de água, ok? Não é porque faz parte do ser humano que é tudo igual, tá? Então, quando a gente fala que o ser humano tem 75% de água, o ser humano todo, considerando todos os órgãos juntos. Agora, se eu for separar, cada órgão tem mais água ou menos, certo? E o órgão, né, o que ganha, né, o tecido que ganha aí no corpo é o sangue, é claro, né? O sangue é o que mais tem água, junto aí com os rins, né? O sangue tem 83% de água, e o sangue, você sabe, né? Líquido, ok? Primeira atividadezinha já. Caramba, rapidão isso daqui, hein? Vamos lá. Atividade 1. A quantidade de água varia durante o desenvolvimento dos frutos. Podemos até determinar o grau de maturação, que é o grau de amadurecimento dos frutos, com base na quantidade de água que ele tem. Quanto menos água tem o fruto, mais maduro ele é. Olha só, hein? Quanto menos água tem o fruto, mais maduro ele é. Portanto, conhecendo-se a quantidade de água presente no fruto, cientistas conseguem evidências para sugerir aos agricultores o melhor momento para a colheita. A mamona, essa imagem aí do lado, olha, é muito utilizada na produção de medicamentos. Tem o óleo de rícino, que é extraído das suas sementes, e também é utilizado aí como adubo. Contudo, sua maior utilização ocorre na produção, olha que legal, de biocombustíveis. Para saber a melhor época de colheita, cientistas coletaram 600 quilos de frutos de mamona. E aí, veja a tabela com a variação de massa de frutos verdes, pouco maturados, maduros e secos, que são muito maturados, antes e após o processo de secagem. Olha aí na tabelinha. O fruto verde, certo? O fruto verde, colheu, pesou 600 quilos, certo? Fruto maduro, 600 quilos, todos com 600 quilos. Aí colocaram para secar, certo? Tá vendo? A massa final depois da secagem. Secou? Pesa de novo, tá bom? Seca como? Ah, deixa exposto ao sol ou coloca em um forno específico, né? Cada lugar vai ter uma metodologia, mas basicamente é deixar secar, né? Pode ser exposto ao sol mesmo. Secou, vamos pesar? Olha, 600 quilos iniciais dos frutos verdes, quando foi pesar de novo, tinha só 150. O fruto maduro, quando foi pesar novamente, olha, de 600 quilos caiu para 300. Fruto seco tinha 600 quilos também. Quando foi pesar no final, 450 quilos. Você está percebendo que teve uma variação grande, né? Lembra lá no começo do enunciado? Quanto menos água tem o fruto, mais maduro ele é. Certo? Olha lá o fruto seco, tá? Vamos lá. Vamos para o exercício agora. Você vai utilizar essa tabelinha para responder essas questões. Então, a tabelinha está aqui de novo, certo? Nos círculos abaixo, para cada estágio do fruto, pinte de vermelho a quantidade de massa dos frutos sem água e de azul a quantidade de água vaporizada na secagem. Para isso, encontre a porcentagem correspondente da massa final em relação à massa inicial. Então, você vai utilizar aí o conteúdo que você já aprendeu em matemática, certo? Olha, as quatro áreas do círculo aí é o 100%, ok? Então, corresponde aos 600 quilos. Agora, quanto de água, tá, foi perdida, né, no processo de secagem? Você vai pintar aí de azul. E o restante é o que ficou, que vai ficar de vermelho, ok? Faz isso no círculo correspondente ao fruto verde, ao fruto maduro e ao fruto seco, certo? Depois você vai fazer o quê no item B? Olha só. Organize os frutos em ordem crescente, conforme a quantidade de água.
crescente, ok? Vamos seguir. A importância da água para os seres vivos. Nossa, para que será que a água é importante, né? Olha só. A água, ela desempenha importantes funções no organismo. E aí, olha algumas das funções que a gente vai discutir agora nos próximos slides. A água, ela atua como solvente. Vamos ver o que é isso. A água atua como meio de transporte. Ela ajuda a eliminar resíduos, ela protege o corpo e ela controla a temperatura. Então, agora nós vamos, com calma, ver cada uma dessas funções. Por que nós chamamos a água de solvente? Por que transporte? Por que eliminar resíduos? Como? De que maneira? Então, vamos ver isso agora nos slides seguintes, ok? Então, vamos ver, ó. Água como solvente. Primeira importância dela, né? A água atua como solvente de muitas substâncias. O que quer dizer isso? A água dissolve essas substâncias. Que substâncias? Substâncias que são chamadas de solutos, tá? Esses solutos podem, então, reagir com outras substâncias também dissolvidas ou ainda ser carregadas para outras regiões do corpo, certo? E aí, olha só, é muito comum a gente imaginar que apenas substâncias sólidas se dissolvem em solventes como a água. Então, por exemplo, eu tenho água e açúcar. O açúcar é o soluto que está sendo dissolvido pela água, que é o solvente. Então, isso é muito comum, né? Você usar aí nos exemplos, né? A água dissolvendo uma parte sólida, né? E dissolvendo aí na água. Agora, pensa, olha, eu vou te colocar numa situação agora, num peixe. O peixe, ele está dentro da água, certo? O local, o habitat dele. O peixe, ele respira o gás oxigênio que está dissolvido na água. E nesse caso, olha que interessante, a água é o solvente e o gás oxigênio é o soluto. Não é um sólido, é um gás. Então, pode acontecer da água dissolver não só substâncias sólidas, mas gases. Agora, será que só isso? Será que só vale, então, para substâncias líquidas? Não, será que para substâncias líquidas vai valer também? Olha uma situação. Álcool que a gente utiliza aí para fazer limpeza de casa, né? Higienização das superfícies, né? Esse álcool, ele é uma mistura, tá? Geralmente aí composto de 54% de água e 46% de álcool. Então, olha que situação. A água é o solvente e o álcool é o soluto. Olha, os dois são líquidos, certo? Só que o soluto ele está em menor quantidade, ok? E a água está dissolvendo esse álcool. Então, água é o solvente e o álcool é o soluto, ok? A sobrevivência dos seres vivos depende, tá, de uma quantidade enorme de transformações das substâncias que compõem seu corpo. E aí, todas essas transformações, nós vamos ver, só são possíveis graças à água. Então, precisa da água para dissolver substâncias, ok? Outra função da água, olha só. A água como meio de transporte. Olha só, você já desconfia, né, do que a gente vai falar agora com essa imagem, né? Então, depois que você se alimenta, né, você faz lá uma refeição gostosa, saborosa, primeiro você teve o prazer de comer, né? Você come porque é gostoso, você come porque é saudável, porque você sente fome, mas principalmente porque você precisa levar nutrientes para o seu corpo, né? Você sabe disso, você sabe que você precisa comer para ter energia, você precisa comer para ter vitaminas, então você precisa de nutrientes. Os nutrientes vêm do alimento. E agora, como que será que esses nutrientes chegam a todas as células do corpo? Claro, através do sistema circulatório, né? Que o sangue leva esses nutrientes para todas as partes do corpo. Então, sangue é líquido, lembra? Tem água no sangue. Então, ele vai fazer esse transporte de substâncias a todas as células, ok? E
Claro, esses nutrientes vão estar dissolvidos na água que tem no sangue. Outros seres vivos também são assim? Claro, olha só, as plantas. As plantas também, lembra que elas absorvem água pelas raízes para poder levar essa água até as folhas, por mais alta que seja essa árvore, precisa de água lá em cima, né? Aí você fala assim: ah, não, mas chove, molha lá em cima. Molha, molha, mas para a planta se nutrir, a água tem que subir das raízes até as folhas. Então, lembra, as plantas têm seiva, né? E essa seiva é composta de água, e essa água transporta esses nutrientes. Ah, mas tem outro nutriente importante das plantas, né? Qual que é? A glicose, o açúcar que a planta faz quando ela realiza a fotossíntese. Então, realiza a fotossíntese lá na folha e precisa levar esse açúcar até a raiz. Olha só, a seiva subindo, mas também tem seiva descendo. Água transportando substâncias nesses seres vivos, ok? Temos aí o exemplo do corpo humano, mas esse exemplo pode ser para qualquer outro ser vivo, né? Pega aí, por exemplo, o seu cãozinho, o seu gatinho, tem que ter sangue também para distribuir, tá bom? E qualquer outro animal que você pense, o sistema circulatório vai ter a mesma função, ok? A água ajudando a eliminar resíduos, mais uma importância, olha só. Assim como os nutrientes são distribuídos pelo organismo, alguns resíduos do nosso corpo também são transportados dissolvidos na água do plasma do sangue, até os órgãos responsáveis pela sua eliminação. Que órgãos são esses? Os rins. Os rins, lembra, eles filtram o sangue para retirar as impurezas e mandar embora por meio da urina. Então, olha só, lembra lá no começo que mostrou que o rim tem muita água? Justamente porque ele precisa fazer essa limpeza, ok? Então, a produção e a eliminação de urina, formada por água e resíduos do corpo, compõe um dos mecanismos de saída das substâncias indesejadas do nosso corpo, certo? Então, a água aí, ó, eliminando resíduos, não pode ficar, tem que sair. Mais uma função, a água protegendo o corpo. Oxe, como assim protegendo? Vai formar uma barreira, uma bolha de água? Vamos ver, olha só. Lágrima. Lágrima é feita de água, certo? E olha, ela é lubrificante e hidratante. Porque, ó, muitas vezes você já deve ter sentido uma sensação de olho seco, olho ardendo, né? Aí o que acontece? Você pisca várias vezes, pronto, ó, resolve tudo, né? É essa falta dessa lágrima, né? Essa lubrificação nos olhos vai causar essa sensação, né? De estar seco. Então, a lágrima tem uma importância perfeita nisso, certo? Ela vai lubrificar o olho, vai hidratar. Quando você piscar, não dói, né? Não incomoda. É um processo tão natural que quando falta essa lágrima, você percebe que está seco demais, né? Outra maneira que a água protege o seu corpo, olha, saliva. Pode parecer engraçado, né? Mas a saliva que você produz aí na sua boca ajuda, olha, a prevenir as cáries. Mas não pensa que é milagre não, tá bom? Tem que escovar os dentes depois de comer. A saliva sozinha não dá conta não, tá bom? Ela colabora, ela ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Mas a saliva a gente também sabe que ela é importante para digerir os alimentos, né? Ela molha os alimentos, ajuda aí na digestão, certo? Então ela protege também. Água presente nas articulações. O que é uma articulação? Onde dois ossos se encontram. Então você tem, por exemplo, aí joelho, cotovelo, né? Os seus dedos quando você dobra. Todos os locais do seu corpo que se dobram é porque tem articulações, tá? Tem outras articulações que não são tão móveis assim, e nem móveis, tem algumas que são. Mas pensa nessas que se mexem, né? O joelho e o cotovelo você dobra tranquilamente, né? Um osso raspa no outro? Claro que não, né? Senão iria causar dores. Então, essa água que fica entre os ossos nas articulações, elas atuam como lubrificante e permite que esses movimentos sejam realizados com mais facilidade. Só que tem um porém. Conforme você vai ficando mais idoso, lembra que o seu corpo perde um pouco de água?
Então, aí podem começar dores nas articulações pela falta dessa água, ok? Outra maneira que o nosso corpo é protegido por água, olha, o muco. Esquisito, né? Muco, nariz. Quando o nariz está lá produzindo aquele negócio que você tem que assoar e jogar fora. É proteção. Lembra? Esse muco produzido pelo nariz, ele protege o corpo contra micro-organismos que de repente querem entrar. Então gruda tudo nesse muco e não entra, né? E você assoa, pronto, não entra poeira, né? Então esse muco é muito importante nessa proteção. Ele forma uma cola, né? Que evita que doença entre tão facilmente assim, certo? Mais uma função, água controlando a temperatura. Como assim? Olha só. Talvez você já tenha percebido o mecanismo que relaciona a água com o controle da temperatura do corpo. Que mecanismo é esse? Suor, produção de suor, tá? Um corpo suado ajuda a resfriar o organismo. Por quê? À medida que evapora, a água do suor rouba energia do nosso corpo na forma de calor, transferindo-a para o ambiente. Lembra de uma coisa, ó, lembra lá, que a gente estudou a mudança de estado físico da matéria. Estudamos as mudanças de estado físico da água. Quando a água passa de um estado para o outro, ou ela absorve calor, né? Ou ela libera calor. Para que possa ocorrer a evaporação, a água precisa absorver energia, certo? Então, graças a esse fenômeno da evaporação, a temperatura do nosso corpo pode ser estabilizada, certo? Só que aí, o suor, que é expelido por estruturas específicas da pele, né? Ele é rico em água, lógico, sais e pode conter ureia, que é um dos resíduos também filtrado pelos rins e eliminado na urina, certo? Só que assim, não precisa ficar preocupado, porque essa concentração de ureia que tem no suor é muito pequenininha, tá bom? Ele sai basicamente com a maior parte aí de água e sais minerais, mas contém um pouquinho dessa ureia também, tá? Então, manter a temperatura do corpo relativamente constante é uma característica dos mamíferos, e nós somos mamíferos, né? Nós pertencemos a esse grupo animal. E a nossa temperatura corporal, para a gente falar que nós estamos bem, né? Tudo equilibrado, a temperatura ela deve ficar entre 36 graus e meio e 37. Passou acima de 37, você já sabe que você pode estar começando a ficar com um pouco de febre. E vai acontecer o quê? Você vai suar. Esse calor pode sair um pouco, ok? Olha, uma atividade prática, tá bom? Que eu vou recomendar que você faça em casa. Material para essa atividade, acredito que você deva ter, principalmente por causa do momento que estamos passando, que é essa pandemia, né? Infelizmente. Mas aí dá para você realizar essa atividade em casa, mas eu gostaria que você fizesse com a supervisão de um adulto, se possível, tá bom? Apesar que não tem riscos, mas apenas para um controle melhor, tá bom? Então, ó, verificando o controle de temperatura. Olha a perguntinha aí, ó. Por que às vezes sentimos mais frio quando saímos de uma piscina ou de um rio do que quando estamos dentro dele? Vamos fazer, então, algumas atividades para verificar a hipótese de que essa sensação pode estar relacionada com a água. Você vai precisar de água, uma toalha, álcool em gel. Lembra? Falei que você pode ter em casa? Então, álcool em gel, um leque. Ah, professora, eu não tenho um leque. Não tem problema. Uma tampa de vasilha, tá? Uma tampa de panela. Uma folha, tá bom? Que você tem aí, uma folha mais durinha. Qualquer coisa que sirva para abanar. E uma vasilha, tá? Como você está na sua casa, essa vasilha talvez você possa trocar pela sua própria pia, tá bom? Dá para fazer essa atividade aí dentro do banheiro mesmo, ok? Então, como que você vai fazer? Coloque água na vasilha e molhe uma de suas mãos na água, certo? Então, você vai simplesmente molhar a sua mão, certo? Com a outra mão,
você vai movimentar esse leque próximo à mão molhada. Ai, professor, não tem um leque. Olha o que você pode fazer. Agitar a mão. Molhou a mão? Agita ela bastante, para pegar bastante vento. Então, movimenta ela para frente e para trás. Para frente e para trás na intenção de secar. Você já fez isso várias vezes, né? Na própria escola, né? Você passou, lavou sua mão e secou assim, né? Abanou todinho você. Mas agora você vai fazer esse movimento prestando atenção no que você sente, tá? Se necessário, faça isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você tem tempo mesmo, né? Tá em casa, tranquilo, repara, tá bom? Faz uma vez, sinta, perceba essa sensação. Se necessário, faça 2 vezes, 3, tá bom? Repare principalmente nas sensações térmicas, frio e calor, certo? Quando que eu tô sentindo mais frio ou mais calor? No início, no final, no meio, tá bom? E aí você tem 4 questões para responder na sua apostila, ok? Registre, tá bom? É importante você registrar todas essas sensações como elas estão sendo solicitadas na sua apostila, ok? Pronto, acabamos essa nossa aula, mas você tem algumas atividades para completar e aí na nossa aula online farei a correção, certo? Então, na página 332, você tem uma atividade para resolver, tá bom? Tem uma tirinha para você ler e depois algumas perguntinhas sobre a tirinha. 2 testes na página 333 e na mesma página você tem 2 perguntinhas de tarefa de casa, também relacionadas a essa questão de água e temperatura, tá bom? Faça com atenção, faça com dedicação e na nossa aula online eu farei a devida correção, tá bom? Até a próxima, pessoal!